De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. E hoje vamos estudar a lição de número 1, lição de jovens, comentada pelo nosso pastor Tiago Brasil, doutor em filosofia e autor de várias obras na CPAD. O nosso seriado de lições traz por título geral Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Cristo e dos apóstolos. E, por sinal, tem um design, a nossa lição tem um design muito lindo. Vou chegar bem perto aqui para vocês verem, olha aí. Muito bonito o design da lição de jovens, certo? O título da nossa lição de hoje é Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. É um título pouco estranho, principalmente para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo, tá? Morrer para viver, né? Por quê? Porque o mundo vive para morrer. O mundo vive no pecado, no delito, né? Nos delitos da sua carnalidade. Então, eles vivem para morrer porque o pecado é quem produz, quem gera, quem provoca a morte, né? Quem deu o império da morte foi o pecado, né? Porque uma vez o homem pecando, então ele ficou suscetível, certo? Vulnerável à morte. Porém, morrer para viver é aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Eles renunciam o pecado, eles renunciam à natureza humana decaída para viver para Cristo. E Jesus disse, aqueles que querem me seguir devem tomar a sua cruz, né, e vir após mim e seguir-me. Então essa é a proposta de Jesus. E aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, achá-la-á. Então, morrer para viver é viver com Cristo. Viver uma vida de renúncia, né? Viver como se estivesse morto para o mundo, mas vivo para a glória de Deus. O texto principal da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O importante é isso. Resumo da lição. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Como é de costume, o nosso comentarista ele segue o roteiro, né, de todos os comentaristas. Ele divide a lição em 3 tópicos principais, certo? Primeiro, nós temos aqui o texto bíblico de hoje, está em Romanos 6, versículo 1 ao 4, tá? Versículo 1 ao 4. E o roteiro da nossa lição divide em 3 tópicos principais. Quais são eles? A vida nova que recebemos, primeiro tópico. Segundo tópico, livres do pecado, escravo de Cristo. E terceiro e último tópico, já posso viver, pois nasci de novo. O objetivo geral da nossa lição é compreender o fato de que recebemos uma vida nova em Jesus Cristo. Segundo, saber que fomos livres do pecado. Terceiro, mostrar que em Jesus Cristo nascemos de novo. E iniciando a nossa lição pelo nosso comentário, pela nossa introdução, ou pela introdução da lição, seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico, irrefletido. Não. Seguir a Jesus é uma prática de vida, né? Está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, né, esses são os meus seguidores. É o homem sábio. Mas aqueles que ouvem e não a praticam, não são meus seguidores, são pessoas tolas, né? Está aí passando por artista, né? Sendo hipócrita, né? Ouvindo
dizendo que é evangélico, mas não pratica a palavra de Deus, não vive o autêntico cristianismo. Então nós temos essa introdução aqui no primeiro tópico da nossa lição, a vida nova que recebemos. Tá? No subponto primeiro tópico, a graça que nos faz mudar de vida. Né? Então uma vez você recebeu esse dom gratuito de Deus, esse presente que é a graça, que é Cristo Jesus, então você tem que ter mudança de vida. Você não pode mais viver a velha vida, ser o velho homem. Agora você morre para o mundo e nasce para Deus. É o que Jesus disse para Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo. Nicodemos ficou assustado. Mas como vai acontecer isso? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Ele disse, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Água é a palavra. E Espírito é o Espírito Santo de Deus. Né? Não é nascer da carne nem do sangue, mas é nascer do alto, do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é graça, é mudança de vida. Né? Então, Paulo aqui, o argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça, e a nossa resposta a ela é irrefutável. O apóstolo Gentios lembra aqueles irmãos que tudo o que eles necessitam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Tá? Romanos 5, versículos 6 ao 10. Agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus, que já está demonstrado como devemos responder, menosprezando, né, vulgarizando a graça salvadora que nos foi concedida por meio de uma vida arrogantemente marcada pelo pecado, Romanos 6:1. A resposta de Paulo é incisiva, jamais. Quem tem acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho e é consciente do sacrifício salvífico de Cristo em favor de toda a humanidade, João 3,16, tem o dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino de Deus exige dos seus súditos. Colossenses 1:10. Nunca devemos proceder como os fariseus, legalistas, acreditando que a salvação vem por algum tipo de artifício humano. Mateus 23, 5 ao 7, Colossenses 2, 20 ao 23. E também nunca viver como libertino, considerando a graça que liberta como um salvo-conduto, um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Gálatas 5 e 13. Então aqui Paulo, né, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele, sabendo que muitos poderiam compreender, interpretar erroneamente, criar heresia, então ele disse, olha, então aonde abundou o pecado, né, agora vamos pecar para que a graça superabunde? Não, pelo contrário. Nós que aceitamos a Cristo não devemos viver mais no pecado. Tá? Nós agora temos uma nova vida com Cristo, mudança, né, de vida. Tá? Então a graça, ela traz mudança na vida do jovem, na vida do cristão. Né? É uma vida diferente. Não vamos viver mais nas trevas, mas agora vamos viver na luz. E a luz não comunga com as trevas. Então, a nossa vida, nós temos que ter novidade de vida. Tá? Segundo subponto do primeiro tópico, o batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Olha aqui, irmão. O batismo como imagem pública. O que é imagem pública? É algo publicado, né? Se torna público. Nós vemos nas redes sociais, né? Nosso mundo cibernético, certo? No mundo virtual, nós vemos os jovens, né? As pessoas publicando a sua vida, colocando a sua vida ao público, né? Se vai a uma festa, eles publicam, tiram foto, né? E às vezes publicam só coisas
de grandeza, né, de alegria. As coisas ruins muitas vezes ficam fora, né? Os dessabores da vida. Mas publicam, né, às vezes, aquilo que não é na realidade, né? Se tem um novo relacionamento, publica que está com um relacionamento sério, certo? Expõe a sua vida. O batismo, aqui, ele tem que ser público, tá? E quando você é batizado, você está publicando que você não vive mais para o mundo, mas agora você vive para Cristo. É uma nova vida. E não podemos ser crente 007, né? Que ninguém sabe que nós somos crente. Às vezes vivemos aí no lugar, no recinto que nós trabalhamos, no colégio, na faculdade que estudamos, o crente 007, né? Não revelamos, não publicamos a nossa vida que nós agora somos crente em Cristo Jesus. Nós tivemos uma mudança de vida. Então o batismo é você publicar a sua vida, vida de cristão, tornar-se público. Você morreu para o mundo, né? Você foi batizado e agora você surge uma nova vida, um novo cristão. Isso é o batismo nas águas, se tornar público ao mundo que agora você é de Cristo, tá? Tem uma nova vida. Caminhando para o terceiro subponto do primeiro ponto, nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa, tá? Tem muitas pessoas que estão associando, estão aceitando a Cristo como Salvador, mas pelas promessas, pelos milagres, né? Pelas curas, por achar que Cristo é o dono do ouro e da prata, que agora ele vai se enriquecer, fazendo do Evangelho uma fonte de riqueza, muito se enriquecendo com o nome de Cristo, associando a Cristo por meras coisas passageiras deste mundo, né? Como aquela multidão que seguia Jesus, estavam seguindo a Jesus pela comida, pelos milagres, mas quando Jesus dá uma mensagem dura dizendo: aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A multidão vazou do recinto, ficaram só os discípulos. E Pedrão toma a palavra e diz: Senhor, Jesus disse: vocês não querem também acompanhar a multidão? Ele diz: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem a vida eterna? E Jesus disse: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai que estás no céu, para não dar mérito para o homem. Tudo é de Deus, é Deus que nos dá, certo? Então nós temos que ter uma vida, quando nós associamos com Cristo, aceitamos como Salvador, nós temos que viver em novidade de vida, certo? Se você vivia na prostituição, você não vai viver mais na prostituição. Se você era um jovem garanhão, você não vai ser mais, você vai agora namorar sério para o casamento, certo? Você vai ter novidade de vida. Se você falar palavrão, agora você vai ter uma nova língua, né? Não somente falar em língua estranha, mas uma nova língua, falar as coisas que são boas, coisas que são dos céus. E Paulo diz que nas coisas que são honestas, naquilo que é certo, nós devemos meditar em salmos e hinos, certo? Então, isso é uma associação, né, com Jesus Cristo de Nazaré. Tem que ter significado, não pode ser uma vida banal. Tá? Avançando para o segundo subponto da nossa lição, ou segundo tópico da nossa lição, melhor dizendo, livres do pecado, escravos de Cristo. Aleluia! Primeiro subponto, vivendo como livres e não como escravos do pecado. Tá? Então, quando você estava no mundo, você era escravo do pecado. Você fazia aquilo que Satanás lhe determinava. Mas uma vez você aceitando a Cristo, agora você fica livre do pecado e escravo de Cristo para fazer as coisas que glorificam o nome do Senhor. O apóstolo Paulo observando, certo? O sistema do Império Romano, e ele via que aqueles escravos de guerra, aqueles que tinham a dívida impagável, se tornavam escravos dos romanos, dos seus senhores. E a sentença deles era morte, eles não tinham mais vontade própria. A sentença final era morte. Eles tinham que fazer o que o seu senhor queria,
certo? Então, quando você é escravo de Satanás, você está sentenciado à morte. Mas quando você se torna escravo de Cristo, você está livre para a vida eterna. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo sempre observava o mundo da sua época, tá? Ele observou, então, o sistema romano, né? A tirania romana, como era rígida. E ele faz um paralelo, ele faz uma comparação que hoje nós somos livres. Somos livres para a glória de Deus, tá? Não para ser libertinos, mas para ser fiéis, né? Para glorificar o nome do Senhor. Avançando para o segundo subponto, segundo tópico, a queda do jugo da morte. Aleluia, né? O império da morte imperava, certo? Não havia ninguém que poderia derrotar a morte. Todos os homens estavam debaixo da morte por causa do pecado, pelo homem. Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. Tá? Então, o sinal, né, que nós somos pecadores, que nós morremos, né, é porque somos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, nós não morreríamos, certo? E agora, se você quiser nascer de novo, você tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. Você tem que negar o seu eu, tá? Então, Jesus, ele foi o único que venceu a morte. Foi o único que derrotou a morte. Tá? E Jesus, para derrotar a morte, ele precisou de morrer. Ele foi lá nos recantos mais frios da tumba, tá? No lugar mais inóspito, lugar onde todos os homens tremem e temem de medo. Tá? Todo homem tem medo de morrer. Pode ser o mais machão, o mais bravo, ele teme a morte. Porém, Jesus, ele falou, eu dou a minha vida para torná-la, tomá-la. Ele desceu, ele morreu, foi ao sepulcro, degradou com a morte, venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, provando que ele é mais forte que a morte. E todos aqueles que aceitam ele como Salvador, ainda que esteja morto, viverá, porque nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. A morte não pode nos reter no túmulo. É verdade que você vai morrer um dia, mas também é verdade que você vai ressuscitar um dia para a glória de Deus, se você ficar firme e obediente a Cristo. Terceiro subponto do segundo tópico, não temos mais medo. Né? Quem aceita a Cristo agora não tem medo. Né? O medo ficou para trás, certo? Nós agora temos coragem em Cristo Jesus. Existe uma estratégia muito comum das hostes infernais, lançar em rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo de nossa escravidão espiritual. Apocalipse 12:10. O que o diabo quer com esse tipo de tática é nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa trajetória. Todavia, Paulo nos esclarece que já não pesa sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos no passado. Atos 17:30. Essa é a verdadeira manifestação do perdão, diferente do que acontecia com os escravos libertos na Roma antiga, os quais ainda deveriam considerar os seus antigos senhores patronos, com certos laços e vínculos. Com a salvação alcançamos a ruptura total com as cadeias da morte e nos tornamos herdeiros da vida. Então, Paulo faz mais uma analogia aqui do Império Romano com a vida espiritual. Os escravos de Roma ainda tinham que manter laço com seus senhores, mesmo sendo libertos. Porém, quem aceita Cristo não tem mais laço com o diabo, não tem mais laço com os demônios, porque uma vez livre, livre para sempre. Nada pode te acusar da sua vida pregressa,
da sua vida do passado, porque uma vez que você aceitou a Cristo, os seus pecados, as suas culpas, os seus delitos são lançados no mar do esquecimento, porque quando Deus perdoa, Ele perdoa e apaga os seus pecados. Nada de deixar o Satanás acusar a sua vida por pecados passados. Agora você é uma nova criatura, você não deve mais nada ao Senhor das trevas. Agora o seu dever e a sua lealdade é ao Senhor da luz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando para o terceiro e último tópico, já posso viver, pois nasci de novo, aleluia. O primeiro subtópico do terceiro tópico, o primeiro subponto do terceiro tópico, discernindo a obra de Cristo por nós. Então, muitas vezes, muitos cristãos, ele torna meritória a morte de Cristo. É como se fosse algo banal. E ele continua na vida pregressa, pecando, e quando o crente que aceitou a Cristo continua fazendo, não tem mudança de vida, ele está crucificando a Cristo novamente. Mas discernimento, a obra de Cristo por nós, é você saber que Cristo passou por uma cruz. Nasceu, viveu entre os homens, uma vida santa, sem pecar, e morreu por nossos pecados sem ter culpa nenhuma. Ele enfrentou a morte de cruz. Você sabe o que é morte de cruz? No antigo passado, em Roma, era a pior pena de morte, a mais cruel e a mais vergonhosa era a morte de cruz. Era para os assassinos, era para os pedófilos, era para os ladrões, era a morte mais vergonhosa que tinha. E para nos salvar, Jesus encarou a morte de cruz. Então você tem que discernir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e obedecer a sua palavra, louvar o teu nome e viver em novidade de vida. Isso é discernimento da obra de Cristo por nós, a obra de Cristo expiatória na cruz do Calvário. Tá? Se não você não tiver novidade de vida, não obedecer a palavra de Deus, não amar a Cristo, você está crucificando novamente. E o apóstolo Pedro diz que o crente que faz tal coisa é como o cachorro, o cão que volta ao vômito, e como a porca lavada que volta ao lamaçal de lama, o lamaçal de lama, melhor dizendo, tá? Então o apóstolo Pedro deixa bem claro a respeito dos crentes que não discerne, certo, a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico, o fim do império do pecado. Tá? Aleluia! Quem mantinha o império do pecado e a morte, né, estava na mão de Satanás. Mas Jesus foi lá, né, veio aqui no seu território, desmantelou com Satanás, pisou na sua cabeça e agora Jesus põe fim ao império do pecado. Todos aqueles que aceitam a Jesus estão livres do império do pecado, está livre da escravidão do príncipe das trevas, porque agora ele serve o príncipe da luz. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural, hebraica e romana, por isso conhecia várias perspectivas do que era um governo tirano em suas várias formas de ação e elaboração do mal. Partindo dessa visão, o apóstolo anuncia aos seus amigos de Roma que para eles já não existia mais quaisquer laços de subordinação à tirania do pecado. Romanos 6 e 12. Né? Se não estou equivocado. Não é uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Certo? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Tá? Mas poderoso em amor, graça e misericórdia. Romanos 14 e 17. É urgente que vivamos como dignos representante do majestoso governo do Cristo ressurreto. 2 Coríntios 5 e 20. Quem está assentado no trono do seu coração? Uma pergunta. Que não seja o pecado nem o seu eu.
inflado, convertido em ídolo de egoísmo, entronizado o rei, convertido, né, em ídolo de egoísmo. Entronize o rei da glória, né, no seu coração. Então que essas coisas saiam do seu coração e o rei da glória toma, né, o trono do seu coração. Terceiro subponto, uma vida consagrada a Deus. Então, o que é uma vida consagrada a Deus? É uma vida de renúncia, né? Apartar-se do mundo de pecado e agora unir-se, associar ao mundo da luz, que é o mundo de Cristo. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar? Em meio a uma geração perversa, o apóstolo nos responde que uma vez liberto da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Romanos 6, versículo 13 ao 14. Esse padrão de comportamento, com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo de pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual. Para atrair os jovens, muitos têm relativizado a exigência de pureza e santidade que o evangelho exige. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 5 ao 7. O anúncio da graça não pode se confundir com a degradação espiritual e moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. Mateus 7 e 13. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Hebreus 10 e 28. Então, meu querido jovem, o Cristo, você não pode comungar com este mundo. Você não pode viver a vida que você vivia antes, certo? E muitos pseudos evangelhos, né, neopentecostais, têm oferecido a porta larga, o caminho espaçoso. Vem como está e fica como quer, né? Jovens se portando, aceitando a Cristo, mas não mudando de vida, nesses pseudo-evangelho que está sendo, né, levantado nesses últimos dias, tá? Igrejas que não têm a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que para manter o jovem na igreja, criam bailes evangélicos, bebidas sem álcool, certo? Cabelo crina de cavalo, todo o modelo que o mundo, né, oferece, dizendo que está fazendo tudo para ganhar a todos, né? Isso é uma filosofia de vida errada, que não agrada a Deus. Teve pessoas que dizem que para ganhar as pessoas que estavam à margem da sociedade, que eram viciados em droga, eles começaram a usar as drogas e lá ficaram. Então, Paulo diz que fez de tudo para ganhar todos, mas não deixar a santidade, certo? O modo de vida que você vive é que ganha as pessoas, né? Você não pode ignorar. Paulo está dizendo que nós não podemos ignorar os que estão à margem da sociedade. Os drogados, né? Os mendigos. Nós temos que estar, não podemos desprezá-los, mas temos que estar junto para ganhar para Cristo, mas não viver uma vida, né, como as pessoas vivem no mundo. Nós temos que apartar do pecado. Isso é viver, né, e ganhar a todos, né? Fazer de tudo para ganhar todos, né? É amar as pessoas. Não amar o pecado e nem se comungar com o pecado, mas amar a todos, né, para ganhar para Cristo. Meu querido jovem, nós chegamos no final dessa lição e agora nós vamos ler a conclusão. Seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca do seu ego, das suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo.
Ele morreu e ressuscitou para libertar do jugo e do pecado. Então saiu um concurso, né? Em uma certa revista, né? Ia ser televisionado, e as moças mais bonitas seriam capa de revista. E as mães levaram todas as suas meninas para esse concurso. Chegando lá, se apresentaram e uma delas arrancou a roupa e ficou nua. Saiu em todas as capas de revista. O mundo aplaude esse tipo de imoralidade, mas com Cristo é diferente. Os nossos jovens devem se portar, né, com pudor. As nossas jovens devem se portar com pudor, com vestimenta que glorifica o nome do Senhor e não com nudez. Né? Quando apresentasse nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, certo? No WhatsApp, você tem que se apresentar como cristão. Né? A sua vestimenta, o seu interior expõe o exterior. Né? O seu estilo de vida, o seu perfil tem que ser como uma pessoa crente em Cristo. Então, eu aconselho os nossos jovens, dê exemplo de vida. Não seja como o mundo. Não vai nessa, não caia nessa esparrela, porque você pode perder a sua salvação. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido jovem. Né? Um beijo no seu coração. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal para nos ajudar, para que esse canal cresça, né? E que Jesus apareça. E estarei orando por cada um de vós, certo? Nós estamos também em nossa igreja empenhado aos trabalhos do jovem, aconselhando, né? E amamos muito o jovem. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Fiquem com Deus.